desde a noite anterior, quando Jéssica dissera a Tamara que a amizade de Felipe com ela era apenas por dó e que no fundo ele a considerava uma garota retardada, ela praticamente não fazia outra coisa senão chorar. Sentia-se desconsolada. Tanto, que nem tinha tido vontade de ir à escola para não acabar encontrando Felipe, pois não saberia nem como iria agir. Com o coração partido, Tamara indagava-se do porquê de a vida ser daquele jeito, com tristezas e decepções. Perguntava-se por que tudo não podia ser como nos sonhos. Queria fugir daquilo que estava sentindo e arrancar aquela dor de seu peito. Então lembrou que, quando se permitia mergulhar em seu mundo imaginário, os problemas desapareciam, sendo possível deixar para trás aquela vida cheia de deveres, obrigações e sofrimentos. Logo, decidiu enxugar as lágrimas e fazer como sempre fazia. Iria para o Vale dos Sonhos. Não tardou para que, assim que fechou os olhos, Tamara fosse transportada para seu mundo dos sonhos. Local de cores e alegrias. Queria caminhar pelos campos verdes e pôr os pés na grama macia, rodeada por muitas flores coloridas, ao som do cântico dos pássaros, enquanto sentia suavemente a calma brisa e o sol a iluminar seu rosto. Tudo o que a garota queria era esquecer os problemas, e, para ela, não havia lugar melhor do que o seu refúgio, seu querido mundo imaginário. Contudo, Tamara havia se esquecido do que ocorria toda vez que ela ou a amiga a seguiam ao Vale dos Sonhos com um forte aperto no coração. Quando os problemas existentes no mundo físico as envolviam com muita intensidade, inconscientemente, estes permaneciam ecoando na mente delas. Tamara se esqueceu de que, para que possamos externar alegria, devemos primeiro interiorizá-la. Não basta querermos que o mundo à nossa volta seja um grande mar de rosas se por dentro nos encontramos em uma verdadeira tempestade. É preciso que a luz se manifeste de dentro para fora. Naquele momento, no desolado coração de Tamara, por mais que ela tentasse sufocar o sentimento de tristeza, este seguia crescendo e aumentando cada vez mais por não ser sinceramente colocado para fora. Então não tardou para que o sonho rapidamente se transformasse em pesadelo. De olhos fechados, deitada na grama, tentando relaxar e procurando um momento de paz, a garota não percebeu quando algo começou a acontecer em seu mundo. Os pássaros simplesmente pararam de cantar. A brisa silenciou e o sol escureceu. Sob as costas da garota, o chão de grama outrora macia deu lugar a um chão de terra coberto por dezenas de pedras e vegetação precária. O cenário do local transformou-se por completo, e a paisagem, tão florida e iluminada, agora dava lugar a um ambiente sem cor nem vida. O céu azul havia sido tomado por pesadas nuvens, e então se ouviu um violento trovão, assustando Tamara, que, ao abrir os olhos, levantou-se, inteiramente descrente com o que via. O que houve? Questionava-se. Levantando-se desesperada, Tamara não compreendia como seu mundo de sonhos havia se transformado naquele grande pesadelo. Procurou fechar os olhos e se concentrar, desejando que tudo voltasse ao normal, mas, ao abri-los, viu que nada mudava. O Vale dos Sonhos estava tomado por violentos trovões e encoberto por uma densa névoa que não lhe permitia enxergar nem poucos metros à sua frente. Ao longe, passou a ouvir gritos de pavor e sofrimento, acompanhados por perturbadores sons do que pareciam ser criaturas assustadoras e grotescas. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Será que ainda estou no Vale dos Sonhos? Não pode ser. Devo estar em outro lugar, preocupava-se. Ocorria que, na realidade, Tamara não havia sido transportada para outro lugar, como imaginava, mas encontrava-se no mesmo mundo imaginário que havia criado. Mas, ao se transportar para aquele mundo, por estar com o coração desolado e a mente perturbada, por mais que ela procurasse o seu iluminado refúgio, este reagia conforme os íntimos sentimentos que a garota retinha, tal como acontecia algumas vezes, quando sua amiga Amanda se encontrava entristecida por causa dos conflitos em casa e o lugar parecia perder as cores.
Só que agora isso ocorria de forma muito mais intensificada e de uma maneira que até então ela nunca havia visto. Assustada com todo aquele ambiente inóspito que via e sem conseguir fazê-lo retornar ao que era, Tamara decidiu que precisava acordar. Queria sair dali e retornar ao seu quarto. Fechou bem forte os olhos e imprimiu o desejo de acordar, como sempre fazia. Contudo, daquela vez algo estava diferente, pois, ao abrir os olhos, a garota assustou-se ao verificar que nada havia acontecido. Ela ainda continuava presa naquele mundo de sonhos. Não entendo, por que não consigo retornar? Indagava-se. Tentou mais uma vez. Respirou fundo, fechou os olhos e desejou com todas as suas forças retornar. Pensou em sua casa, seu quarto, sua cama quentinha e abriu os olhos. No entanto, para espanto de Tamara, nada a sentia acontecer. Ao abrir os olhos, viu que ainda continuava presa naquele pesadelo. Isto não podia estar acontecendo, relutava ela em acreditar. Tudo bem, é só tentar manter a calma. Nada de mal irá acontecer, dizia-se. Porém, a garota logo se recordaria de algo que sempre ocorria quando o Vale dos Sonhos perdia as cores por causa dos sentimentos de tristeza dela ou da amiga. Surgiam, dentre as sombras, as assustadoras criaturas das quais elas não gostavam nem de se lembrar. Os Céferos. Oh, meu Deus, eu preciso acordar, eu tenho de acordar. Vamos, Tamara, acorde, acorde, desejava ela, desesperada, antes que algum deles aparecesse. Foi então que, para seu espanto, viu surgir de entre as densas névoas, envolta por uma aparência escura e perturbadora que dificultava enxergar seu rosto, a temível criatura, trajando vestes totalmente negras e seguindo em sua direção. Logo o grito de Tamara ecoou por todo o vale. Socorro! Capítulo 8. Ah, mãe, eu não quero mais tomar estes remédios, reclamava Amanda, deitada em sua cama. Mas é para o seu próprio bem, minha filha, aconselhou a senhora Rosalie. Não quero. Eles têm um gosto muito ruim, disse Amanda, fazendo careta e levando a mão à boca. Vamos lá, filha. É graças a eles que você está melhorando e já não está mais com febre. Se amanhã você acordar melhor, poderá até voltar à escola. Sempre muito agitada, era um verdadeiro tormento para Amanda ter de ficar na cama. Assim, mesmo a contragosto, decidiu atender a mãe e continuar com a medicação. Viu? Não foi tão ruim assim, minha filha. Não foi porque não foi você quem tomou, reclamou Amanda, colocando a língua para fora e fazendo um pedido. Agora já posso ir brincar lá fora. Eu bem que gostaria de deixá-la sair, filha, mas pelo menos hoje ainda é bom você continuar de repouso. Não pode abusar, vai que você tem uma recaída. Por que não aproveita para desenhar ou ler um livro? Incentivou a senhora Rosalie, deixando-a em seu quarto. Desenhar? Ler livro? Que coisa mais chata, reclamou a garota em pensamento. Já sei, acho que vou aproveitar que terei de ficar na cama e vou ao Vale dos Sonhos. Já fazia algum tempo que ela não ia ao Vale dos Sonhos, praticamente desde que a amiga Tamara começara a se afastar dela por causa de Jéssica. Ah, melhor não. Vai que eu encontro a Tamara por lá, pensou ela, chateada com a amiga. Se bem que acho difícil a Tamara estar por lá, afinal, tudo o que ela faz agora é ficar para cima e para baixo com aquela amiguinha dela, lembrou, fazendo gestos com as mãos. Mas e se ela estiver lá? O que eu digo? Estou muito brava com ela para conversarmos, decidiu a garota, virando-se de lado na cama. Contudo, assim como para a amiga, para ela aquele lugar de sonhos também era o seu refúgio, o local para onde se transportava quando queria esquecer as mágoas e os problemas do mundo. Então, sem perda de tempo, decidiu que iria arriscar. Fechando os olhos e respirando calmamente, Amanda desejou se dirigir ao local.
Bastavam apenas alguns poucos minutos para que ela se transportasse. Tudo o que a garota queria era poder correr e dar cambalhotas na grama verde, enquanto os passarinhos cantavam para ela. Logo, após o clarão do portal de entrada àquele mundo, enfim poderia abrir os olhos e começar a aproveitar. Porém, ela não demoraria a perceber que as coisas estavam bem diferentes do que ela imaginava encontrar. No Vale dos Sonhos. Despertando em um ambiente em completa penumbra e coberto por uma perturbadora névoa, Amanda espantou-se com o cenário que via. Onde estava a grama verde, o dia ensolarado e os pássaros cantando o que tinha desejado? Tudo estava completamente diferente. Ao invés do som agradável dos animais, ela ouvia apenas gemidos e gritos assustadores. Ao invés do sol radiante, ela via apenas incontáveis sombras. O quê? Mas onde estou? Horrorizou-se ela. Acontecia que o Vale dos Sonhos que ela e a amiga tanto conheciam havia mudado e se transformado em um local de completo pavor e escuridão. Sem entender, ela tentou caminhar, mas percebeu que o chão estava todo acidentado e repleto de pedras. Com medo, procurou concentrar-se e rapidamente retornar ao aconchego de seu quarto. Porém, verificaria que tal ação não seria tão simples como estava acostumada. E, para desespero da garota, por mais que tentasse, ela não retornava, parecia estar presa naquele estranho lugar. Quero sair daqui, desejava ela com medo. Amanda não sabia, mas o Vale dos Sonhos era um lugar para onde ela e a amiga se dirigiam conforme o estado emocional em que ambas se encontravam. Diferentemente do que estas acreditavam, aquele local não era situado apenas na mente das garotas, mas tratava-se de uma região que de fato existia. Tanto ela quanto Tamara tinham o dom de se desdobrarem durante os sonhos. Assim, quando estas imaginavam que a mente delas se transportava, na verdade era o espírito das duas que, momentaneamente, desprendia-se do corpo físico e para esse mundo migrava. Todo ser humano possui dentro de seu corpo algo chamado espírito, que algumas pessoas entendem por fantasma. O espírito é a verdadeira essência de todas as criaturas e é algo que continua a existir mesmo depois que as pessoas morrem. A principal diferença do que Amanda e Tamara faziam quando saíam do corpo, em relação aos fantasmas, é que, enquanto estes já estão completamente desligados ou semidesligados de seu corpo, as garotas ainda permaneciam interligadas ao delas através de um luminoso cordão fluídico, algo que nem se davam conta de ver, de tão sutil que era. Sendo assim, quando acreditavam estar se transportando para esse mundo imaginário, na verdade estavam, por um momento, deixando o corpo físico e, através do espírito, rumando para lá. Logo, o Vale dos Sonhos era um grande misto do que realmente existia com o que elas traziam em sua mente. Como o mundo que conhecemos não se limita apenas ao que podemos ver, existem inúmeros locais completamente invisíveis aos nossos olhos que, na verdade, são a casa temporária dos espíritos, estejam estes ainda ligados ao corpo físico ou não. Trata-se de inúmeras regiões que circundam tanto o nosso planeta quanto os outros. Geralmente, quando dormimos, não estamos apenas descansando o cérebro. Os sonhos ou pesadelos não são apenas mundos ou situações imaginárias criados apenas por nossa mente com trechos de lembranças passadas em situações corriqueiras do dia a dia. Muitas pessoas não compreendem, mas na realidade em vários momentos, quando estamos sonhando, vivenciamos de fato essas situações, embora fora do corpo, através do espírito. E, como a nossa mente é que comanda tudo, pois ela não reside apenas no cérebro, mas sim no espírito, durante o sonho, conforme o estado emocional em que nos encontramos, seguimos para diferentes locais fora de nosso próprio corpo. Existem os sonhos inconscientes e os sonhos conscientes. Nos sonhos inconscientes, as pessoas não se dão conta de estarem sonhando. Já nos sonhos conscientes, as pessoas têm uma leve percepção de estarem sonhando e, de modo geral, possuem relativo controle do que ocorre. Também existem desdobramentos espirituais inconscientes e conscientes.
Neles, os espíritos das pessoas saem do corpo físico e caminham pelas regiões espirituais, mas sempre interligados ao corpo através de um luminoso cordão sutil e fluídico. A diferença entre os sonhos e os desdobramentos é apenas a condição temporária que estes últimos possuem. Enquanto nos primeiros tudo o que se experimenta ocorre apenas na mente, isso estando encerrado no corpo físico, o espírito dos que conseguem se desdobrar segue rumo a diferentes esferas espirituais, conforme o grau de adiantamento que possuir. E, tão logo retorne ao corpo, conseguir se lembrar ou não do que viu ou fez dependerá única e exclusivamente de suas íntimas capacidades. Tanto Tamara quanto Amanda eram capazes de realizar os sonhos de forma consciente e, apesar de não se darem conta, também eram capazes de se desdobrar quase de maneira consciente. Por isso, ao acordarem, ambas tinham a consciência de terem sonhado com as mesmas coisas. Na realidade, as duas estavam juntas e em desdobramento. Elas tinham a percepção de estarem sonhando, possuíam um relativo controle do que lhes ocorria e, apesar de na maioria das vezes as coisas lhes parecerem um pouco confusas, conseguiam manter com certa consciência o que faziam. Porém, não possuíam total controle da situação, pois, quando se desdobravam, o estado emocional de sua mente era o que lhes ditava para onde se dirigiriam e o que iriam encontrar. Como ambas estavam desoladas com a situação pela qual passavam, Tamara, triste com o que Jéssica lhe dissera a respeito do amigo Felipe, e Amanda, triste por causa do afastamento da amiga Tamara, ao mergulharem no sonho, esperando se dirigirem ao Vale dos Sonhos repleto de cor e alegria que conheciam, na verdade, em desdobramento, foram para uma região compatível com o que traziam na mente. Um lugar de quase completa penumbra dentro do Vale dos Sonhos. Esse local era onde residiam muitos espíritos que já haviam deixado o corpo físico ao falecerem, e também era para onde se dirigia muitas pessoas desequilibradas, por meio do desdobramento inconsciente. Como todos nós somos espíritos, apesar de momentaneamente habitarmos corpos físicos, somos energia, e essa pode variar de positiva a negativa. Como tudo no mundo se atrai conforme o estado em que efetivamente se encontra, se nossa energia estiver positiva, se dirigirá ao local onde existem energias compatíveis com ela, interligando-se às demais. Agora, se ela se encontrar negativa, seja por causa de algum evento que tenha nos causado certa tristeza ou devido a uma considerável mágoa, seremos atraídos de imediato para locais onde residam energias compatíveis com as que estamos manifestando. Por isso, ao tentarem entrar na região que conheciam do Vale dos Sonhos, tanto Tamara quanto Amanda foram conduzidas à região das sombras, porque a energia de ambas estava negativa naquele instante, equiparando-se, assim, às energias residentes no local. No Vale dos Sonhos. Aí, e agora? O que eu faço? Preocupava-se Amanda enquanto caminhava assustada. Logo esta avistou à sua frente algo que lhe parecia bastante familiar. Abaixou-se para pegar e percebeu-se tratar de uma das pantufas que sua amiga Tamara costumava usar quando queria esquentar os pés. Mas o que será que faz aqui esta pantufa da Tamara? Será que ela também está aqui? Questionou-se Amanda. Caminhando por mais algum tempo e após passar em meio a dezenas de árvores que pareciam mortas devido a estarem secas e totalmente desfolhadas, Amanda espantou-se ao ouvir um assustado grito de socorro vindo de algum lugar próximo de onde estava. Era o grito de sua amiga Tamara, que pedia ajuda. Então, engolindo o medo, Amanda não pensou duas vezes e partiu em disparada a fim de auxiliá-la. Embora com bastante dificuldade para caminhar por aquele terreno, não tardou em avistar a amiga, que se escondia em uma pequena fenda próxima ao que parecia ser uma gigantesca parede de pedra. Tamara, você está bem? Preocupou-se ela, aproximando-se da amiga. Amanda, é você? Surpreendeu-se Tamara, para em seguida abraçá-la. Mas o que faz por aqui, amiga? Questionou-lhe Amanda. Não sei explicar. Estava em meu quarto e pensava em distrair um pouco a cabeça me dirigindo para o mundo de cores do Vale dos Sonhos, mas,
Quando me dei conta, acabei aparecendo aqui, nesta assustadora região de sombras. E você, amiga? Comigo foi a mesma coisa. Como estou gripada e minha mãe não me deixa sair de casa, eu pensava apenas em me distrair um pouco no Vale dos Sonhos. Mas, quando me dei conta, acabei vindo parar aqui também, explicou Amanda. Aí, você não sabe como estou feliz por te ver aqui também, amiga. Já tentei fazer de tudo para retornar e acordar em meu quarto, mas, por mais que eu tente, não consigo. Eu também já tentei por diversas vezes, Tamara, mas parece que estou presa. Sinto como se houvesse algo que estivesse me prendendo aqui. E você também os viu? Indagou-lhe Tamara, olhando para os lados. Vi quem? Os Cérferos, respondeu Tamara. Não me diga que eles também estão por aqui, espantou-se Amanda. O pior é que sim. E eles sabem que estou aqui, porque me perseguiram. Se eu não tivesse corrido, com certeza teria me pegado. Foi sorte ter encontrado este lugar para me esconder, senão não sei o que teria sido de mim, amedrontou-se Tamara. Agora sim estou querendo sair daqui o mais depressa possível, amiga. O que menos quero é encontrar uma daquelas criaturas em um lugar como este. E você chegou a tentar imaginar as coisas se transformando, como costumamos fazer no Vale dos Sonhos? Indagou-lhe Amanda. Eu até que tentei, mas não consegui me concentrar o suficiente. Este lugar me provoca arrepios. Comigo aconteceu a mesma coisa. Tentei respirar fundo e me acalmar, mas, toda vez que fecho os olhos, já quero abri-los, com medo de alguma coisa aparecer dentre estas sombras para me pegar. E agora, amiga, o que vamos fazer? Preocupou-se Amanda. Não sei. Mas não quero mais ficar neste lugar, quero voltar para minha casa. Oh, meu Deus, será que estamos presas aqui para sempre? Assustou-se Tamara. Quer apoiar o canal? Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e para que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 9. Então até amanhã, Sr. Gustavo, disse Fabrício, despedindo-se do chefe e se dirigindo para casa no início da noite. O irmão de Tamara, Fabrício, de 21 anos, trabalhava como ajudante em uma oficina de carros a cerca de meia hora de sua casa. Apaixonado por carros desde pequeno, o rapaz já vinha juntando dinheiro havia bastante tempo para poder realizar seu grande desejo: comprar seu primeiro carro. Se tudo seguisse como planejava, esperava conseguir dar entrada em um financiamento dentro de poucos meses. Por isso se esforçava muito no trabalho. Mesmo trabalhando apenas meio período, costumava sair o mais rápido que podia da escola em direção à oficina, tudo para que seu chefe, o Sr. Gustavo Mendonça, reconhecesse sua dedicação e talvez assim o promovesse. Fabrício também possuía outro sonho: conseguir levar toda a sua família para conhecer o litoral. Seus pais haviam residido quase a vida toda no interior do estado de São Paulo e, mesmo mudando para a capital, que era consideravelmente mais próxima do mar, por não possuírem condições financeiras suficientes ou um carro, nunca puderam se dar o luxo de viajar ao litoral para conhecer o mar. Em suas conversas, Tamara sempre contava para Fabrício o grande desejo que possuía de um dia poder conhecer o litoral e colocar os pés no mar. Foram inúmeras as vezes em que os irmãos se pegaram imaginando como seria esse aguardado momento. Por isso, Fabrício fazia questão de se esforçar ao máximo para realizar o grande desejo de comprar um carro e enfim poder levá-lo em uma viagem ao litoral. Algo que Fabrício costumava fazer quando chegava em casa era ir conversar com sua irmã, exceto nos dias em que ele a encontrava entretida em seu mundo imaginário. Nessas ocasiões, nem tentava dialogar com Tamara, pois já sabia que seria inconscientemente ignorado por ela. Boa noite, mãe, desejou Fabrício ao entrar em casa, retornando do trabalho.
Oi, Binho, boa noite. Dentro de mais alguns instantes já irei servir o jantar. Se você puder, avise sua irmã por mim. Ela ficou trancada no quarto praticamente o dia inteiro. Já sei. Como sempre, deve estar lá, mergulhada naquele mundo imaginário dela. O que será que ela está fantasiando hoje? Como de costume, que é uma princesa e está esperando o príncipe encantado em seu conto de fadas. Vou tomar um banho e depois a chamo, então, disse ele, gargalhando e se dirigindo ao banheiro. Ocorria que o garoto nem imaginava que a irmã nem de longe vivia um conto de fadas. Presa com a amiga dentro de um local assustador no Vale dos Sonhos, ambas corriam desesperadas, procurando se esconder dos céfiros que haviam aparecido. No Vale dos Sonhos. Você viu para onde ele foi? Perguntou Tamara, assustada. Não vi. Depois que atravessamos aquelas poças de lama, eu os perdi de vista. Aí, amiga, como faremos para sair deste terrível pesadelo? Já sei. É isto, Tamara. Precisamos acordar, avisou Amanda. O quê? Mas é exatamente isto que eu estou tentando fazer. Acordar. Sim, eu sei. Mas você se lembra daquela vez em que estávamos dormindo na sua casa no feriado e de repente saímos do Vale dos Sonhos sem ser por vontade própria? Ah, eu me lembro desse dia. Foi por causa do meu irmão, que entrou no quarto cantando e procurando o violão dele, e então nos despertou, recordou-se Tamara. Mas como vamos fazer para que alguém nos acorde, amiga? Nem sabemos quanto tempo faz que estamos aqui. Você sabe que o tempo aqui não é igual ao tempo lá de fora. Podem ter passado apenas alguns minutos. É verdade. Mas pelo menos já sabemos que não ficaremos presas aqui para sempre. Basta apenas que alguém nos acorde, amiga. Enquanto isso, temos que tentar ao máximo nos esconder dos céfiros, comentou Amanda. Neste instante, ambas voltaram a escutar os perturbadores gemidos se aproximando e, antes que pudessem decidir o que fazer, um céfiro surgiu dentre a névoa, bem em frente de onde elas estavam. Corra, Tamara, gritou Amanda, desesperada. Sem imaginar o sufoco pelo qual a irmã e a amiga passavam, Fabrício prosseguia tranquilamente terminando seu banho e cantando debaixo do chuveiro. Depressa. Por aqui, amiga, disse Amanda, puxando Tamara pelo braço. Cadê ele? Cadê ele? Questionou Tamara, escorregando. Aí. Bem atrás de você, desesperou-se Amanda, que correu para socorrer a amiga. Colocando-se entre ele e a amiga, a garota passou a gesticular, tentando afastá-lo. Saia daqui, sua coisa feia. Deixe-nos em paz, gritou ela. Enquanto isso, já de banho tomado e trocado, Fabrício decidiu ir ao quarto e chamar a irmã para jantar. Tamara? Tami, você está aí? Disse ele, abrindo a porta e entrando no quarto. E, está dormindo? Mas como é molenga essa minha irmã, viu? Então, após chamar seu nome por alguns instantes e ela não responder, Fabrício decidiu sacudi-la. Acordar, gritou ele, gargalhando. Com a sacudidela do irmão, Tamara finalmente conseguiu despertar daquele pesadelo. Não, gritou ela, abrindo os olhos e se levantando. Ei, calma, sou eu, disse Fabrício, assustado. Aí, obrigada, Fabrício, agradeceu, abraçando-o. Puxa, até parece que você estava tendo um pesadelo, brincou ele. Nem me fale. Mas, graças a Deus, consegui acordar. Se não fosse por você, nem sei o que teria sido da gente. Amanda. Neste instante, Tamara lembrou-se da amiga e pulou da cama com rapidez. Preciso ajudá-la, preocupou-se ela, correndo para se trocar. Ajudá-la? Mas o que tem sua amiga? Questionou Fabrício, sem compreender. Desculpe,
Mas agora não posso explicar. Preciso correr para a casa dela antes que seja tarde, disse ela, calçando os sapatos e correndo para as escadas. Ah, até que enfim você saiu daquele quarto. Mas onde a senhora pensa que vai a uma hora dessas? Espantou-se a mãe ao vê-la indo para a porta. Preciso correr para a casa da Amanda. Confie em mim. Depois eu explico, mãe. Mas o jantar já está na mesa, tentou avisá-la sua mãe, porém a garota, com receio de que a amiga estivesse em apuros, abriu a porta e saiu correndo. Como a casa da amiga ficava a apenas alguns minutos de sua casa, a garota chegaria lá bem depressa. Ao estacar a porta, Tamara foi logo tocando a campainha. Ah, boa noite, Tamara. Está tudo bem? Questionou-lhe a senhora Roseli, surpresa com a visita. A Amanda está em casa? Indagou-lhe, para ter certeza de que a amiga realmente dormia em casa. Sim, ela está gripada. Ficou no quarto o dia todo. Por quê? Sem perda de tempo, a garota correu em disparada para dentro da casa. Ei, espere, espantou-se a mãe de Amanda, sem entender o desespero da garota. Com medo de que algum Cérferos pudesse ter feito algo de ruim com sua amiga, e para tirá-la daquele terrível pesadelo, Tamara se dirigiu com rapidez ao quarto dela. Sem pensar duas vezes, abriu a porta e, ao vê-la dormindo, seguiu sem demora para enfim acordá-la. Amanda, Amanda, acorde, gritou ela, sacudindo a amiga. Contudo, mesmo chacoalhando e gritando em seus ouvidos, algo parecia estar errado, pois a amiga não acordava. Oh, meu Deus! Vamos, amiga, acorde, acorde, desesperou-se ela, preocupada. Neste instante, a senhora Rosalie entrou no quarto e, sem compreender o que acontecia, questionou a garota. O que houve, Tamara? Por que todo este desespero? A Amanda não quer acordar, respondeu ela, já com as lágrimas escorrendo. Como assim, não quer acordar? Espantou-se a senhora Rosalie, seguindo para também tentar acordar a filha. Amanda, meu amor? Sussurrou ela, tocando em seu ombro. Após alguns segundos, percebendo que a filha de fato continuava dormindo e nem se mexia, a senhora Rosalie começou a ficar preocupada. Filha, acorde, disse ela em um tom mais alto enquanto a sacudia. Surpresa por a filha não esboçar nenhuma reação, a mãe começou então a desesperar-se também, e, colocando a mão sobre a testa de Amanda, logo percebeu que a filha estava ardendo em febre. Com toda a gritaria, surgiu no quarto o pai da garota, o Sr. Osvaldo, que foi informado pela esposa que a filha não estava acordando e parecia estar com febre. Preocupado, este também pôs a mão sobre a testa da garota e confirmou que ela não estava nada bem. Bastante preocupados, os pais de Amanda decidiram levá-la às pressas a um pronto-socorro. Após colocar Amanda no carro ainda desacordada, cerca de alguns minutos depois, estes enfim chegaram ao hospital, onde a garota foi rapidamente colocada em uma maca e levada para a realização de exames. Enquanto os pais acompanhavam de perto a avaliação de um médico, Tamara não se conformava e dizia que tudo fora por causa do pesadelo que ambas estavam tendo no Vale dos Sonhos. Não pode ser, é muita coincidência. Deve ter acontecido alguma coisa com a Amanda no Vale dos Sonhos, dizia Tamara, enquanto tentava controlar o choro por ver a amiga naquele estado. Logo o celular de Tamara tocou. Era sua mãe ligando, aflita pela demora da filha em retornar para casa. Ela então explicou que estava com a família da amiga no pronto-socorro pois Amanda havia passado mal. Preocupada, a senhora Cecília indagou a filha sobre o que de fato havia acontecido, e a garota tentou lhe explicar toda a situação. Mas, ao contar para a mãe sobre o pesadelo, esta, bastante confusa e sem entender direito aquela história de as duas estarem presas em um sonho e sendo perseguidas por criaturas, pediu para conversar com os pais da amiga. Porém, como estes acompanhavam a garota dentro da sala,
Por ora a senhora Cecília teria de se conformar com aquela explicação, solicitando então à filha que lhe informasse a situação da garota assim que tivesse notícias. No quarto do hospital, junto com o marido, acompanhando a avaliação médica, a senhora Roseli também não se conformava com o que havia ocorrido e explicou ao médico. Pensei que ela estivesse apenas dormindo e se recuperando da gripe, doutor. Nunca imaginei que não estivesse bem. Nós até conversamos pela manhã e já parecia estar um pouco melhor. Não sei como isso pôde ter acontecido, comentou ela, assustada com o estado da filha. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Com os primeiros exames, o doutor decidiu dar uma medicação para a garota na expectativa de conseguirem baixar aquela febre o mais rápido possível. Em seguida, explicou que, a princípio, todos os sinais de Amanda estavam apenas um pouco alterados e que, por precaução, fariam exames de sangue, mas que tudo indicava que o quadro em que a garota estava poderia ter sido provocado pela febre alta. Não se preocupem, a medicação que estamos dando irá baixar esta febre, e então poderemos ver como ela vai reagir nas próximas horas, explicou o doutor aos pais dela. Enquanto aguardavam junto à garota no leito, esperando que a medicação começasse a fazer efeito, passadas cerca de meia hora, o pai de Amanda, o Sr. Osvaldo, decidiu ir avisar Tamara sobre o que o médico havia prognosticado. Porém, Tamara não se conformava e acreditava que o estado da amiga fosse fruto da situação pela qual ambas haviam passado na região de escuridão do Vale dos Sonhos. Acreditava que algo de ruim tinha realmente acontecido com Amanda. Após, a pedido de Tamara, o Sr. Osvaldo ligou para sua mãe informando toda a situação, e esta disse que estava indo para lá buscá-la. A garota decidiu que não iria abandonar a amiga enquanto ela não estivesse melhor e que, se fosse preciso, passaria a noite toda no pronto-socorro aguardando que isso enfim ocorresse. Compreendendo a angústia da filha em relação ao estado da amiga, a senhora Cecília permitiu que ela ficasse, com a devida aprovação do pai de Amanda, que lhe disse para não se preocupar, pois ele e a esposa cuidariam bem da menina. Passadas cerca de uma hora e pressentindo que eles ficariam por um longo tempo no pronto-socorro, a pedido da senhora Roseli, Tamara foi para a sala de espera para tentar descansar um pouco, enquanto eles esperavam por notícias. Na sala de espera, sentada em uma poltrona e ainda bastante inconformada com a notícia de que era a gripe a causadora da situação em que a amiga se encontrava, Tamara decidiu que precisava fazer algo para tentar ajudar a amiga. Só existe uma maneira de realmente conseguir ajudá-la. Preciso retornar à região de escuridão do Vale dos Sonhos. Capítulo 10. Em sua casa, após o perturbado dia que havia tido na escola com a chantagem de Jéssica, Felipe, deitado em sua cama e revendo na memória toda aquela situação, não se conformava com a loucura que a garota tinha inventado apenas para fazê-lo se afastar de Tamara. Ainda não acredito que aquela maluca da Jéssica foi capaz de se machucar apenas para me chantagear. Quem em sã consciência é capaz de fazer isto? E se ela for capaz de fazer coisas muito piores? Indagava-se. Não, ela não deve ser tão louca assim. Será que a Amanda já está dormindo? Preciso contar para alguém toda esta maluquice, antes que eu mesmo fique maluco, decidiu ele, pegando o telefone e ligando para a garota. Porém Amanda não estava em casa como ele imaginava, mas sim inconsciente sendo monitorada no pronto-socorro. E, como ele havia ligado direto para o celular dela, este, por encontrar-se no bolso da garota, acabou tocando no leito. Como os pais de Amanda estavam com ela no quarto, espantados pelo celular começar a tocar, sua mãe, a senhora Roseli, correu para atendê-lo. Alô? Oi, é o Felipe. A Amanda está? Questionou ele. Ah. Oi, Felipe, é Amanda. Infelizmente ela não poderá atender, pois estamos no pronto-socorro. No pronto-socorro? Surpreendeu-se ele. Desculpe perguntar, senhora, mas o que houve?
A Amanda acabou passando mal por causa da gripe e tivemos de trazê-la para cá, explicou sua mãe, ainda emocionada com toda a situação. Puxa, que chato. Se precisarem de algo, podem me ligar, comoveu-se ele. Obrigada, Felipe. Mas ela já está na medicação e temos fé em que logo deverá começar a melhorar. Vou rezar para que ela melhore, senhora, desejou ele, desligando o telefone. Em seguida, Felipe começou a questionar-se sobre se Tamara também já estaria sabendo que a amiga estava no pronto-socorro. Apesar do aviso de Jéssica para que ele ficasse longe dela, aquela era uma situação diferente, pois a melhor amiga dela não estava bem e ele sabia que, se algo assim ocorresse, ela ficaria muito chateada se não fosse avisada. Mas e agora, o que eu faço? Será que ligo para Tamara? Indagava-se ele. Porém, Tamara não apenas sabia o que havia acontecido como também acreditava ser a única capaz de conseguir ajudar a amiga. Sentada na poltrona da sala de espera, preparava-se para se dirigir ao vale e assim tentar resgatar a amiga. Respirando profundamente, ela percebeu que precisaria ser forte se quisesse mesmo ajudá-la. Não poderia se deixar amedrontar pelo ambiente tenebroso em que se transformara o local de sonhos que conhecia, tampouco se deixar abater pelo receio de encontrar alguns céferos. Não posso ficar com medo. Tenho que ser forte. A Amanda precisa de mim, dizia a si mesma, enquanto iniciava os preparativos para entrar no vale. Então, fechando os olhos e desejando profundamente se dirigir ao local, bastaram apenas alguns poucos minutos para que ela enfim para lá se transportasse. No Vale dos Sonhos. Ao abrir os olhos, Tamara assustou-se, pois o local parecia ter se transformado e ficado ainda mais assustador que da última vez. Uma pequena névoa cobria todo o lugar, de tal forma que não se podia enxergar ao longe. No chão, inúmeras poças parecendo conter uma substância pegajosa se estendiam bem à sua frente. No ar, pairava um desagradável cheiro de podridão que chegava a arder-lhe os olhos. Atrás dela, um terreno totalmente acidentando a obrigava a seguir apenas para a frente. E os perturbadores sons de gemidos prosseguiam, muito mais altos e aterrorizantes que da última vez. Tamara, receosa, logo se abaixou e, por mais que quisesse resistir, todo aquele tenebroso ambiente fez suas pernas tremerem. Não sabia se conseguiria ter coragem de enfrentar tudo aquilo e resgatar a amiga. Aí, o que eu faço? O que eu faço? Questionava-se ela, completamente assustada. A garota estava com muito medo. Havia ido até lá para tentar encontrar e ajudar a amiga, mas, ao se deparar com tudo aquilo, começou a duvidar de que seria mesmo capaz. Não demorou para que começasse a chorar. Amanda, onde você está? Sussurrava ela, aos prantos. Seu coração estava acelerado e ela quase não conseguia pensar de tanto medo. Foi então que veio à sua mente o desejo de apenas sair o mais depressa dali, retornar ao pronto-socorro e nunca mais voltar àquele horripilante lugar. Contudo, lembrou-se da amiga, da situação em que ela se encontrava, estando desacordada e acamada em um leito de hospital. Recordou-se também do desespero em que se encontravam os pais dela. Não. Eu preciso fazer algo pela Amanda, disse a si mesma, respirando profundamente e ficando em pé. Vamos, Tamara, você consegue, incentivou-se. Rapidamente enxugou as lágrimas e procurou abandonar todo aquele sentimento de medo. Sua amiga precisava dele e Tamara sentia que de alguma maneira era a única que conseguiria ajudá-la. Assim como a amiga fora tão corajosa em ajudá-la a sair daquele pesadelo na última vez, quando tivera coragem e enfrentar os céferos para que ela conseguisse escapar, Tamara também faria tudo o que estivesse a seu alcance para encontrar e salvar a amiga, para que as duas pudessem retornar juntas para casa. Mais confiante de que poderia auxiliar a amiga, Tamara passou a caminhar por aquele ambiente inóspito chamando por Amanda. À medida que caminhava,
deparava-se com imagens cada vez mais assustadoras. Não havia nada que agradasse aos olhos, apenas uma incômoda névoa naquela quase sufocante escuridão. Somente alguns poucos raios de luz bastante fracos que conseguiam vencer as pesadas nuvens eram o que impedia que tudo ficasse em um completo breu. Ali, Tamara não conseguia divisar ao certo o passar do tempo, mas sentia como se já estivesse caminhando por quase meia hora naquele caminho de chão de terra e pedras, com inúmeras poças e rodeado por dezenas de árvores mortas, sem contar os gemidos que de tempos em tempos tornavam-se mais altos e perturbadores. Caminhando então por mais cerca de meia hora, sem encontrar rastro algum da amiga, Tamara começou a ficar desconsolada. Sentia como se andasse em círculos. Porém, logo começou a perceber que aos poucos a paisagem parecia sofrer algumas mudanças. O chão de terra deu lugar a um calçamento de pedras, os gemidos pareciam ter cessado, e no entorno as árvores começaram a dar lugar a dezenas de casebres, fazendo parecer que ela adentrava um antigo vilarejo. Amanda. Onde você está? Prosseguia chamando Tamara. Puxa, mas afinal onde será que eu estou? Questionava-se. O lugar dava a impressão de estar completamente abandonado havia séculos, pois tudo parecia bastante velho. Muitos casebres estavam com partes das paredes e o teto derrubados, além de janelas e portas aparentemente podres. Será que Amanda está dentro de alguma destas casas? Indagou-se. Temerosa de que pudesse se deparar com algo desagradável, contudo mais preocupada em encontrar a amiga, a garota decidiu arriscar procurá-la dentro das casas. Com bastante cuidado, arriscou-se em uma delas. Imprimiu uma pequena força na porta, que parecia destrancada, e entrou. O telhado estava cheio de buracos, o que lhe permitia enxergar do lado de dentro da casa, devido à luz que por ele entrava. A primeira coisa que notou foi o cheiro de mofo. Havia alguns estofados, como 2 poltronas e um sofá velho, além de uma mesa não tombada por causa de uma das pernas quebradas, rodeada por apenas 2 cadeiras que ainda permaneciam de pé. Apesar de aparentemente pequenos, os casebres pareciam possuir mais de um cômodo e um andar superior. Assim que adentrou, Tamara chamou pela amiga, mas não quis gritar. Amanda, você está aí? Sussurrou ela. Como nada ouviu, seguiu para a casa seguinte. Dentro dela, percebeu que no geral tudo parecia bastante semelhante ao anterior, tendo apenas alguns poucos móveis a mais ou a menos. Amanda, sou eu, a Tamara. Você está aqui? Tornou a chamar. Novamente, nada ouviu e prosseguiu para a próxima casa. Nesta, porém, não havia porta, pois os restos do que parecia ter sido uma encontravam-se aos pedaços e espalhados pelo chão. Ela logo entrou. Amanda, chamou mais uma vez. Mas, como nada ouviu, decidiu sair. Porém, algo chamou-lhe a atenção. Um estranho barulho parecia vir do andar superior. Aproximando-se da escada, novamente chamou pela amiga. Esperou alguns segundos, focando sua atenção no andar de cima, mas ninguém respondeu. Porém, como o som que ouviu permanecia, decidiu se arriscar. Apesar de ser uma escada bastante velha e já com alguns degraus faltando, o que não lhe inspirava a mínima confiança, Tamara decidiu mesmo assim ir adiante. Precisava saber que som era aquele. Apoiando então lentamente o pé no primeiro degrau, começou a subir. Logo de início, sentiu um grande frio na barriga, pois, diferentemente do andar térreo, onde se podia enxergar o ambiente através da pouca iluminação que adentrava pelos grandes buracos nas paredes, o andar superior estava em completa penumbra, já que o teto da casa parecia estar quase intacto. E aquilo perturbava-lhe. Contudo, mesmo assim, decidiu prosseguir e investigar que som era aquele. Tamara subiu 1, 2, 3 degraus com bastante cautela, uma vez que as tábuas rangiam a cada passo, até que, chegando quase ao meio da escada, para seu desespero,
Alguns dos últimos degraus em que havia pisado e aquele em que ainda apoiava um dos pés cederam, abrindo-se em um buraco na escada. Se não fosse a garota segurar-se rapidamente no velho corrimão, teria simplesmente caído. Recobrada do susto, respirou fundo e continuou, até atingir o andar superior. Analisando o ambiente, viu que no extenso corredor que dava acesso aos quartos havia no chão um tapete já bastante velho e rasgado, além de inúmeros quadros dispostos pelas paredes. Do início do corredor, ela contou 4 portas, quase todas entreabertas. Como ela continuava a ouvir aquele som estranho, mas não sabia de qual porta vinha, decidiu novamente chamar pela amiga. Porém, não ouvia resposta. Foi então que Tamara chegou à primeira porta e percebeu que, infelizmente, como estava tudo muito escuro, nada conseguiria enxergar. E que, se quisesse ver o que realmente havia lá dentro, não teria outro jeito senão entrar no quarto. Empurrando a porta devagar, a garota começou a colocar a cabeça para dentro e, para seu desespero, a porta simplesmente desabou, abrindo um grande buraco no chão e caindo no andar de baixo. Acuada com o susto, Tamara se afastou e quis correr, com receio de que a casa toda viesse abaixo, mas algo lhe chamou a atenção. Mesmo que bem baixo, teve a ligeira impressão de ouvir a voz da amiga. Amanda, disse ela em um tom mais alto, chamando pela amiga. A garota esperou por alguns segundos e não tardou para que de novo ouvisse um leve gemido que parecia ser mesmo de Amanda. Então, com bastante cuidado, seguiu pisando e verificando, à medida que caminhava, se o chão estava firme o suficiente para aguentar seu peso. As tábuas do assoalho rangiam, mas não chegavam a afundar, e aquilo já era suficiente para que Tamara prosseguisse, pois, se a amiga estivesse lá, ela queria ir o mais rápido que pudesse. No segundo quarto, Tamara viu que não precisaria empurrar a porta para verificar o que havia do lado de dentro, pois já a porta havia um imenso buraco que lhe permitiu constatar com bastante dificuldade, devido à pouca iluminação, que naquele aposento existia apenas uma pequena cômoda, um guarda-roupa caindo aos pedaços e uma cama de casal bastante velha. Porém, nenhum sinal de Amanda. O terceiro aposento, já sem porta, Tamara constatou tratar-se apenas de um banheiro. Deu uma leve olhada e viu apenas uma grande quantidade de sujeira espalhada pelo chão. Credo, pensou ela, dirigindo-se enfim para a última porta. Estacada em frente ao último quarto, a garota verificou que aquele era o único cômodo que tinha a porta completamente fechada. Tamara então encostou o ouvido na porta e logo percebeu que o gemido vinha realmente daquele aposento. Parecia o som de alguém respirando de maneira ofegante. Será que é Amanda? Questionou-se ela antes de abrir a porta. Com o coração apertado, respirando fundo e segurando firme na maçaneta, decidiu abrir a porta de uma vez por todas. E, para seu alívio, viu que a amiga Amanda de fato se encontrava lá. Tamara, assustada, notou que a amiga se revirava na cama como se estivesse tendo um pesadelo. O som que vinha ouvindo era da amiga, que respirava com bastante dificuldade, deitada e desacordada em uma antiga cama. Sem demora, entrou no quarto e chamou a amiga para que despertasse. Amanda, Amanda, acorda. Sou eu, a Tamara, falava, sacudindo-a. Como quem desperta de um grande susto, a garota não demorou a abrir os olhos e se levantar, desesperada. Estava ofegante e quase não conseguia falar. Parecia estar com bastante medo. Calma, amiga, sou eu. Vai ficar tudo bem, disse Tamara, abraçando-a. Alguns segundos depois, Amanda pareceu ter conseguido retornar a si, acalmou-se um pouco e viu que era Tamara quem estava ali com ela. Aí, amiga, você me achou. Tive tanto medo, falava ela, quase às lágrimas. Desculpe pela demora, você não vai acreditar no que houve. Depois eu conto. Quem fez isto com você? Indagou-lhe Tamara. Foram eles, amiga,
os Céferos. Eu pensei que pudesse enfrentá-los, mas não consegui, e eles me capturaram. Disseram que agora eu pertencia a eles e nunca mais sairia daqui. Eu tive tanto medo. Sinto muito pelo que você passou, mas agora o mais importante é descobrirmos uma forma de sair daqui. Venha. Você consegue caminhar? Questionou-lhe Tamara, apoiando-a em seu ombro. Acho que sim, estou apenas um pouco confusa, mas posso caminhar. Então vamos. Este lugar me dá arrepios. Enquanto saíam do quarto e caminhavam em direção à escada, eis que uma voz surgiu, parecendo vir das próprias paredes. Aonde pensam que vão? Vocês nunca mais conseguirão sair daqui. Agora, vocês são minhas. Capítulo 11. Assustadas com a voz que ressoava pela casa, as garotas começaram a correr o mais rápido que podiam em direção à saída. Ande, venha, amiga, depressa, disse Tamara, puxando Amanda pelo braço. Sem olhar para trás, as garotas só pensavam em fugir. Porém, não perceberam quando, bem no corredor atrás delas, exatamente no quarto onde se encontrava Amanda, surgiu das sombras uma das temíveis criaturas Céferos, os braços estendidos e seguindo em sua direção. Praticamente flutuando sobre o assoalho, o Céferos parecia revoltado pelo fato de a amiga de Amanda tê-la retirado de seu domínio. Assim, bramindo um som perturbador, seguia atrás das duas. Já na escada, as garotas nem sequer se preocuparam com os rangidos das tábuas velhas, tampouco com os degraus que se quebravam à medida que desciam, pois tudo o que queriam era fugir para o mais longe possível daquele lugar. Quando Amanda olhou para trás e viu que a criatura as perseguia, assustada, quase enfiou o pé em um dos buracos da escada, e, não fosse Tamara segurá-la, com certeza teria caído. Corra, ele está vindo, gritou Amanda. Venha, venha, já estamos quase na porta. Porém, quando ambas acreditavam que em mais alguns passos estariam fora daquela casa, eis que a criatura, movendo-se a uma velocidade que sequer conseguiam ver, surgiu bem diante delas, bloqueando assim a única saída existente. Desesperadas com aquela criatura pavorosa diante delas e pronta para agarrá-las, Amanda não conseguiu conter o temor e começou a chorar. A garota que outrora havia sido corajosa ao tentar enfrentá-los estava agora tomada por um completo pânico. E, vendo a pobre da amiga naquele estado e sem saber o que fazer, Tamara, então, como um sopro ditado diretamente à sua mente, recordou-se de uma das missas da igreja que frequentava. Lembrou que certa vez o padre comentara que a melhor maneira para encontrarmos uma saída às nossas aflições era termos fé em Deus e pedir-lhe forças para superarmos os problemas, e que somente quando criamos com firmeza era que éramos capazes de fazer acender uma luz em nosso caminho. Assim, mantendo-se à frente da amiga para protegê-la, a garota decidiu que não iria mais fugir, pois estava decidida a não desistir de tentar retomar o controle daquele local que, até então, considerava como sendo uma criação dela e da amiga. Então, fechando os olhos, Tamara procurou concentrar-se com firmeza para assim poder realizar ali uma pequena oração. De imediato, algo surpreendente aconteceu. A criatura parou e não conseguiu avançar sobre elas. E, à medida que a garota pronunciava aquelas valiosas palavras, uma forte luz pareceu abrir o céu, atravessar os grandes buracos do teto da casa e cobri-las, como se as envolvesse em um majestoso elo de amor com o Altíssimo. Aquela poderosa luz vinda do alto parecia amparar Tamara e sustentá-la em sua humilde oração. As duas viram os Céferos, parecendo bastante incomodado com aquela luz, contorcer-se, para alguns segundos depois simplesmente desaparecer. A luz não apenas as tinha auxiliado em relação à criatura, mas, ao colocarem os pés para fora da casa, perceberam que aquela luz também indicava-lhes o real caminho que o deveriam seguir para conseguir sair daquele lugar. Como um poderoso farol, a luz demonstrava-lhes que, mesmo em todo aquele ambiente hostil, se confiassem em si mesmas,
Seriam capazes de fazer surgir luz até mesmo em meio à mais densa escuridão. Bastava que se lembrassem do valoroso amor de Deus, que, como um pai zeloso, jamais abandona seus queridos filhos e sempre traz a verdadeira luz para fazer brilhar no íntimo de nossos corações. Ao seguirem na direção em que a luz brilhava, logo saíram daquele local de sombras e enfim puderam encontrar o tão procurado caminho de volta para casa. Sentindo um vibrante calor no corpo, as duas, pouco a pouco, foram sendo tomadas pela cintilante luz enquanto deixavam-se por ela ser envolvidas. Mas, antes que desaparecessem, Tamara recordou que não havia contado para a amiga que ela estava desacordada em um hospital. Amanda. Eu esqueci de lhe contar. Gritava ela, tentando avisá-la. Contudo, por mais que a garota se esforçasse, já estavam quase completamente envolvidas pela luz, e o som de sua voz começava a ficar cada vez mais baixo. O que você disse, Tamara? Gritou Amanda, tentando entender a amiga. Você está em um hospital e precisa acordar. Como em um flash, Tamara voltou ao corpo, que permanecia sentado na mesma poltrona onde havia adormecido no local de esperas do hospital. De supetão, ela abriu os olhos enquanto chamava pela amiga. Amanda. Sem saber quanto tempo havia realmente se passado e ainda um pouco atordoada com tudo o que acontecera, levantou-se o mais rápido que pôde da poltrona a fim de procurar pela amiga. Mas logo as pernas cambalearam, e ela procurou apoiar-se em uma parede, por causa da vertigem provocada pela súbita elevação. O que houve, menina? Está tudo bem? Preocupou-se um dos visitantes que também estava assentado em uma das poltronas e vira a garota a levantar assustada para logo depois titubear. Não precisa se preocupar, moço, eu estou bem. Acho que foi somente a pressão, explicou Tamara, escorada em uma das paredes. Bastaram apenas alguns segundos para que a garota, já refeita do susto, seguisse com rapidez para o leito hospitalar onde a amiga se encontrava, pois queria muito saber se todo o seu esforço havia tido algum resultado. Amanda, chamou Tamara entrando no quarto. Porém, logo se entristeceu. Deparou-se com a amiga deitada infelizmente ainda desacordada. Sentiu como se tudo o que havia feito tivesse sido em vão. O que houve, Tamara? Indagou-lhe a mãe de Amanda, que se assustara ao ver a amiga da filha entrar rapidamente no quarto. A senhora Roseli não quisera se ausentar um único instante de perto da filha, enquanto seu pai, por já ter amanhecido, mesmo com dor no coração por deixar a filha naquele estado, havia ido para o trabalho. Porém, somente após os médicos lhe garantirem que o quadro da filha seguia estável. Tamara, então, com lágrimas escorrendo dos olhos, aproximou-se do leito da amiga e, segurando suas mãos, sussurrou-lhe, pedindo perdão. Desculpe, amiga, eu juro que tentei. Me perdoe. Disse, baixando a cabeça. Parecia que o estado de saúde de Amanda nada tinha a ver com o que ocorria no Vale dos Sonhos, ao contrário do que Tamara imaginava. A garota tivera fé de que aquele era o real motivo de a amiga encontrar-se desacordada e sentia-se agora desconsolada por Amanda não ter despertado. O que aconteceu, Tamara? Não quer me contar? Indagou-lhe a senhora Roseli. A garota bem que tentou contar-lhe sobre o Vale dos Sonhos e tudo o que acontecera, mas a tristeza por suas expectativas não terem dado certo era muito grande. Chorando, ela logo foi consolada pela senhora Roseli, que a abraçou fraternalmente. As duas permaneceram ali, abraçadas, por cerca de 2 minutos, até que um forte suspiro lhes chamou a atenção. Ao se virarem e abrirem os olhos, as duas surpreenderam-se ao ver que Amanda enfim havia acordado. Ela tinha levantado o tronco da cama e respirado profundamente, como se tivesse acabado de acordar de um longo pesadelo. Amiga. Filha. Felizes e não contendo a emoção, Tamara e a senhora Roseli seguiram em direção de Amanda. Ainda um pouco confusa e sem saber onde realmente estava, ela foi abraçada pela mãe e pela amiga, as quais,
com lágrimas nos olhos, agradeciam a Deus por ela ter aberto os olhos. A garota enfim havia acordado. Entreolhando-se, as amigas sorriam, enquanto, gesticulando com a boca, Amanda agradecia Tamara com ternura por ela ter tido a coragem de ir ao Vale dos Sonhos resgatá-la. Como já havia amanhecido, Tamara imaginou que os seus pais deveriam estar bastante preocupados por ela ainda não ter retornado para casa. Porém, logo que amanhecera e o pai de Amanda, o Sr. Osvaldo, vira que a amiga da filha dormia em uma das poltronas, fizera questão de ligar para os pais dele e informar que a garota estava bem, dormindo naquele momento, mas que Roseli ficaria com ela. Por isso, quando Tamara viu pela janela que já havia amanhecido e pensou que os pais deveriam estar bastante preocupados, a senhora Roseli fez questão de confortá-la, dizendo-lhe que seu marido já havia ligado logo cedo para seus pais, e eles tinham compreendido perfeitamente que não havia com que se preocupar.